Então, população, eu vim do cristianismo, está nos meus vídeos aí o meu testemunho, mas eu sempre fico conversando e dialogando com pessoas que ficam plantadas, né, agarrado nas religiões, que é o cristianismo. E uma pessoa que trabalha na empresa comigo, aí a gente estava conversando entre três, eu, ele mais um outro. Então, ele estava falando sobre o Espiritismo, que fala da encarnação. Aí ele falou que não crê na encarnação. E o outro, eu perguntei para ele assim: quando você morrer, aonde que você vai morar? Aí ele me respondeu: eu vou morar com Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, população, e naquele momento eu comecei a meditar nas palavras do Altíssimo Yaohao, e o Altíssimo começou falar comigo através daquele assunto, né, daquela conversa que a gente estava tendo entre três pessoas. Muito bem. Aí então o pai me fez saber que aqueles dois está equivocado, né? O outro dizendo que o espiritismo crê na reencarnação e o outro dizendo que quando morrer vai morar com Jesus Cristo. Eu falei para ele: olha, meu irmão, eu vim de lá, eu sei, fiquei 34 anos lá dentro, mas o Altíssimo Yahweh me fez saber o verdadeiro nome dele, que quem é que salva? Ele é que salva. Ele que é o dono da vida, ele que comanda tudo. Então o ser vivo, o ser humano que está aqui na Terra, para voltar para o seio do Pai, tem que passar numa purificação. E tem que fazer um conserto, e tem que abraçar o nome dele. Mas muitos que já voltaram não foi salvo, porque não conheceu o nome dele, que o nome dele foi banido da face da terra, e o nome dele está aí, não foi banido da face da terra, foi escondido, foi oculto, né? Conclusão, então, as pessoas, por causa da quantidade da inúmero de deuses, né? Baseado nas religiões, eles esqueceram o verdadeiro nome do Altíssimo, porque a geração é tirada da Terra de 100 anos, então aí aqueles que vai nascendo não fica sabendo de nada, está oculto. Ele vai seguir o que está a patente, né? Que está presente ao conhecimento dele, que é o que aconteceu comigo e acontece com a maioria da humanidade que está se espalhada no mundo. E nós sabemos, população aqui, em cima da Terra há vários tipos de adoradores e de deuses, né? No Japão, eles adoram quase 1 milhão de deuses, né? Que é, que é o Buda, né? Então, quando o japonês morrer, ele vai morar com o Buda, que é uma coisa que não existe, não tem sentido. Nunca, nunca vai poder nada e não tem existência. Ou seja, não tem vida, não tem poder, não é vida. Assim também são os que estão aqui espalhados no nosso país, no Brasil, que está envolvido com o cristianismo, ou seja, as religiões, as denominações e os deuses. Então, meus prezados, eu fui contemplar essa conversa que eu tive entre nós três, as pessoas que trabalham junto. Então, o autismo me fez saber a conclusão do id dos dois, né? E que o pai dele é espírita, né? Acha que está certo que tem a encarnação. Mas nós, a gente que está agora com conhecimento, com a mente voltada para o autismo, que ele limpou essa sujeira que estava no nosso entendimento e na nossa mentalidade, então ele mostra para os que creram no nome dele, que ele é o único que salva, né? É o Todo-Poderoso, o que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Então, quem está confiante nesse poderoso nome, sabe que quando partir daqui, vai ao encontro dele. Se tiver algum ressalvo, algum sujeira ainda, que vai ter mesmo, porque nós
aqui somos impuros, essa massa humana é impura. Então, veja bem, nós só vamos poder estar puro, limpo, quando o Altíssimo vier, e ele nos chamar e separar. Aí sim, quando ele separar nós desse sistema, aí sim ele vai dar uma purificação. Mas agora nós estamos assim, crendo e fazendo por onde, e buscando a perfeição, para a gente diminuir a sujeira, né, a imundícia que está injetada nesse corpo, né? Que essa carne ela é imunda. Então, população, mas quando nós partimos, quem abraçou o Altíssimo Yahweh, então está salvo, mas aí vai ter uma purificação que é ele que vai purificar a partir desse momento, né? E aqueles que também não esperar a separação do Altíssimo Yahweh, se ele chamar agora, digamos, recentemente, sem a volta dele, sem a obra dele ser concluída, então esses também estão salvos, mas vai passar por uma purificação. Ele vai dar purificação para entrar no sistema puro e perfeito dele. Mas esses que estão agarrados nessa quantia de deuses, né? E que está crendo em todos os ídolos que estão injetados dentro dessa literatura, que é esse livro chamado Bíblia. Então, esse povo, quando está partindo, eu falei para ele, quando você morrer, você vai para onde? Ele disse, eu vou morar com Jesus Cristo. Eu falei para ele, oh, meu amigo, Jesus Cristo é um ídolo. É dois ídolos que foi formado lá no país da Grécia e em Roma. E ele está lá no Rio de Janeiro, feito uma estátua de concreto com os braços abertos, não tem vida, nunca foi gente, não é nada. Então, veja bem, população, a conclusão das pessoas que estão com a mente oculta, que estão com suas mentes fechadas com o sistema desse mundo, não busca as coisas verídicas, verdadeiras, que veio desde os princípios, mais de 5.000 anos atrás, que o homem pisou na Terra. Muito bem. Então, veja bem, então depois que o homem veio coabitar nesse corpo, que o Altíssimo Yahweh permitiu que esse corpo fosse feito, para esse ser habitar no corpo, para se regenerar e se purificar, então, veja bem, mas esse corpo é preciso entrar nos conceitos, nos ensinamentos, no id do Altíssimo Yahweh. Mas como o nome foi oculto, foi banido, foi escondido, então as nações perdeu esse nome. Até a própria nação, que é a chamada Israel, né? Que esse nome foi apresentado para eles lá no Oriente Médio. Então, essa geração de hoje está aí não está adorando Yahweh, não. Não está, não. Eles estão adorando aí Deus, Senhor, Adonai, Elohim, Hashem, entendeu? Então, eles estão adorando, isso aí. E a raça humana, em toda parte do Brasil, do mundo, escolheu o seu Deus, ou seja, os seus deuses, né? Que lá no país da Grécia, por exemplo, eles adoram mais de 33.000 deuses. Então, quando eles morrerem, eles vão, no pensamento deles, eles vão morar com essa quantia, né, assustadora de mais de 33.000 deuses. Vocês estão entendendo, população? Mas, então, ao passar do tempo, que a nação foi nascendo e foi morrendo, veio conhecer esse sistema, esse tipo de adoração. E o povo teve o arbítrio livre, né? O livre-arbítrio, para escolher e viver e abraçar o que eles quiserem. Porque isso para Lúcifer, o opositor que é Satanás, é um sucesso muito grande. É tremendo. Sabe por quê? Porque ele dá para as nações, ele dá para a raça humana o que a raça humana quer, deseja, busca. Então, quando busca nele, quando busca no sistema, quando busca no sistema religioso, né? Aí sim ele abre a porteira, né? Ele abre a porteira do curral dele, né? E então é uma quantidade como se fosse pegar areia no mar. Para ele não faz diferença. Então ele dá, ele deixa e ele dá também os nomes para as pessoas escolher o que quer. Então vai nascendo e vai vivendo, e vai morrendo, e vai voltando para as trevas. Vocês estão entendendo, população?
Mas o autismo Alzheimer, ele está vendo tudo isso. Mas acontece que o autismo Alzheimer, ele não põe, eu já fiz um vídeo aí falando sobre isso, ele não põe um cadeado, ele não põe uma coleira no pescoço da pessoa e sai puxando ele, não, você é meu filho, você vai me servir, você é meu. O autismo Alzheimer não faz isso. E nem coloca também as algemas nas mãos e nos pés para a pessoa ficar presa a ele, não. O autismo Alzheimer deixou o livre-arbítrio, porque já foi começar de lá de cima quando desceu. Então, ele não segurou ninguém lá, ele sabia que estava tudo errado, ele sabia que já tinha abraçado o convite de Lúcifer, o opositor, que é Satanás. Então, o autismo real estava sabendo, ele estava vendo tudo, né? E ele está vendo tudo o que está acontecendo. Mas o autismo em Alzheimer, ele sempre arrumou o recurso, né? Que foi o corpo humano para esse ser habitar no corpo e se purificar. Seguir os mandamentos, as ordens dele, para poder, quando partir daqui, ou seja, no chamado, ou quando esperar a volta do concerto que ele vai fazer, em breve ele vai fazer. Mas então o povo, a raça humana, não segue isso. Segue o que o sistema oferece, oferecido por opositor, que é Lúcifer, que é Satanás. Então, ele que comanda, e ele tem essa habilidade para poder conquistar a raça humana. Mas aqueles que seguiu, aqueles que ouviu o ID do Altíssimo Yahweh, já está lá, está abraçado com o Pai. Vocês estão entendendo, população? E assim a mesma coisa agora por diante. Quem partir daqui, que já abraçou o nome do Todo-Poderoso, que é Yahweh, está seguro, está salvo. Está salvo. Se ficar algum ressalto, igual eu estou falando aí sobre a sujeira, sobre a imundícia, que aqui nós estamos englobados na sujeira e o próprio corpo é imundo. Então, veja bem, então, quando partimos daqui abraçado com o nome dele, nós estamos garantidos, estamos salvos, estamos com tudo nas mãos. Vamos ficar lá passando para um refrigério, tal, um concerto, até sair da sujeira que foi daqui, ainda. Vocês estão entendendo, população? Mas o autismo Yahoo, ele então, ele foi o recurso que ele fez para essa raça humana. Mas a população, a raça humana, de geração em geração, vem uma, vai embora, vem a outra, vai embora, não aceita o nome dele porque perdeu, o nome dele estava oculto. Né? Que, como eu volto a dizer, a nação que recebeu, teve o privilégio de receber o nome do Altíssimo Yahweh, foi lá no Oriente Médio, Israel. Mas o que eles fez? Israel está até hoje? Não está. O que está lá são os filhos, netos, e é um pessoal que está hoje recentemente, entendeu? Que é chamado Israel, entendeu? Mas o primeiro Israel, vamos dizer assim, os hebreus, eles já foram embora há muitos milênios. E então, esses ensinamentos que eles levaram, que o nome estava presente, entendeu? Então, esse foi garantido. Mas o que Lúcio, o opositor, fez? Cada nação que vinha, ele mandava um profeta, um mensageiro, mas Lúcio pegava, usava os idólatras, né? os religiosos, para poder matar, consumir com aquele profeta, ou seja, o mensageiro de Yahweh. E assim por diante, Yahweh sempre mandava um e eles matavam. E até hoje. Eu fiz um vídeo agora, população, falando que será que Yahweh ainda usa hoje os profetas? Usa sim. Yahweh sempre levanta cada época, cada tempo, eu estou falando nos meus vídeos, cada tempo o Altíssimo Yahweh manda, ele envia um mensageiro dele que é um profeta. E esses dois homens que eu estava conversando com ele, no assunto das religiões e do sistema, e da vida futura com o Altíssimo Yahweh, que todos eles perderam lá em cima, ele disse para mim que
que eles vão morar com Jesus Cristo, né? E, e então estão tranquilos, né? Que é o que o Lúcio, o opositor, Satanás, pôs na mentalidade dos religiosos, né? Mas ele ainda manda profeta hoje, população, sendo que tem tudo escrito, né? Já está tudo normal aí, que já está tudo natural aí para eles, que é a Santa Escritura, né? Que é essa literatura que está repleta de ídolo, né? Então, eles crêem nessa literatura, né, que tem verdade nela. Lá tem um fragmento de verdade, mas é pouco e a maioria é mentira. Eu constatei isso. O nosso irmão Juarez, o homem que Alvo levantou aqui nesse tempo que nós estamos vivendo na Terra, ele também fala que, eu já ouvi ele falar que essa Bíblia, ela está adulterada, e só tem nela fragmento de verdade, e a maioria é mentira. Ele fala também, ele contesta também. E eu também estou contestando porque eu não sou profeta, eu não sou mensageiro igual os que Ial já levantou e levantou o irmão Juarez. Eu não sou, mas eu sou um filho dele, eu sou um filho de Ial. E ele abriu a minha memória, ele abriu minha mente para conhecer o verdadeiro nome dele, e ele me deu essa perfeição, né, de trabalhar para ele e testificar contra os deuses, os demônios e Satanás. Então, esse é o ídolo do Altíssimo em alma na minha vida. Ele me deu esse poder e me deu essa força para mim contestar contra Satanás e os ídolos e os religiosos e a idolatria. Então, população, mas eu estava conversando com essas pessoas e ele disse para mim que os profetas, né, a lei e os profetas foi até João Batista. Eu falei com ele, oh, meu amigo, isso aí é mentira. Isso é mentira. Todo tempo, toda época certa, o Altíssimo Yahweh levanta um profeta. Entendeu? Ele sempre levantou. Mas aí, veja bem, e as escrituras não são verdadeiras porque é papel. É que os homens escreveu. Mas a verdade está no som da voz, está no automático e está na revelação do Altíssimo. E não de papel. Porque o papel foi passado pela mão dos homens, foi os homens que fabricou e foi eles que fez a letra. E a ciência, a sabedoria e a filosofia desse mundo, ela não é perfeita. Ela não é perfeita porque nós temos vários mensageiros dentro da Bíblia que eles caiu. Eles caiu. Quando eles deparou quando um deles deparou com Yahushua e quando o outro deparou com Yahweh. Moisés, quando deparou com Yahweh, ele temeu. Ele não quis fazer o que Yahweh autorizou ele fazer, porque ele sabia que era difícil, era forte. O outro também, que era Saulo, ele também caiu por terra quando deparou com Yahushua. Por quê? Porque era fogo, era poder. Né? Então ele não podia debater com o poder e com o fogo que estava diante dele. Ele caiu cego. Ele caiu cego. E então, população, a sabedoria desse mundo, entendeu? Ela não é verídica. A sabedoria desse mundo é baseada no sistema. Aqui ninguém tem sabedoria. Ninguém. Nem Lúcifer tem sabedoria. Ele é um atrevido. Ele é um ladrão, que já falei nos meus vídeos aí. Ele é um ladrão. Ele é um mentiroso, um enganador, um trapaceiro. Né? Que ele pega as coisas do Altíssimo e traz para enganar os homens no nome dele. No nome dele, Satã, Satã. Então, ele faz isso. Ele faz essa trapaça. Ele faz essa trança. Né? Então, ele pega o que é de algo, o que é perfeito, e mistura com a mentira que é dele para enganar a população. E isso foi de gerações em gerações, há mais de 5 mil anos atrás. Você está entendendo, população? Então, eu falei para ele, deixa de bobagem, meu amigo. Como ele é algo que fez todas as coisas, ele é dono de tudo, ele que fez tudo, ele é sábio. Então, o plano do Altíssimo Yahweh, do meu pai Yahweh, é salvar todo mundo. Não é condenar. Né? Mas Lúcifer, ele faz essa trapaça todinha.
Ele faz essa obra todinha satânica e maligna para enganar os homens, porque ele não pode ficar sozinho. Ele não tem sucesso sozinho. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Ele não tem sucesso sozinho. Então, se ele deixar o povo subir, voltar para os braços do Pai, ele vai ficar sozinho. Então, ele não quer que isso aconteça, então ele arruma milhões e milhões e milhões e milhões de coisas e de religiões e de deuses para enganar essa massa humana. É isso que aconteceu, população, e é isso que está acontecendo a cada tempo. Mas o Altíssimo Yahweh, ele não tem pressa, porque o tempo dele é infinito. Já fiz um vídeo falando sobre isso. O tempo dele não acaba, não acabará. Acabará o tempo das nações, do homem. Né? O tempo do homem é limitado, mas do Altíssimo Yahweh, não. Vocês estão entendendo, população? Então, o Altíssimo Yahweh, ele não tem pressa. Sabe por quê, população? Porque o índice do Altíssimo Yahweh é salvar a população, é salvar a humanidade. Então, ele vai dando tempo, né? E ele vai arrumando os recursos, porque o Altíssimo Yahweh não pode pisar aqui na terra, que se ele pisar aqui, isso queima, isso acaba. Porque ele é poder. O meu pai Yahweh é poder. Tá? Então, ninguém pode resistir ao poder de Yahweh. Então, por isso que ele usa o homem. Porque para fazer a obra dele aqui, tem que ser homem baseado dentro do sistema. Porque se vir de lá um mensageiro de Yahweh, vir de lá com o corpo celestial, vir pisar aqui na terra, é fogo. A massa humana não suporta, porque quando um mensageiro de Yahweh sair de lá das alturas, vir aqui e falar na voz do homem, o homem está perdido. O homem não suporta. Então, o Altíssimo Yahweh, ele usa o homem dentro do sistema para falar com o próprio homem. Mas como o homem não crê no homem, né? Que é bom isso acontecer, não crê mesmo, porque a maioria conta mentira, né? São poucos que falam a verdade, são poucos que testificam as coisas preciosas do Altíssimo, né? Então está tudo baseado aí, né? Em religiões, nessas entidades, né? Nesses deuses que não tem quantidade, não tem limite. Eu fiz um vídeo falando, população, que cada tempo, Lúcifer, o opositor Satanás, ele faz um Deus e coloca na frente para as nações adorar. E cada tempo ele faz uma religião para a população abraçar e ficar iludida com ele. Vocês estão entendendo, população? Então, essa obra do opositor, Lúcifer, Satanás, ela é assustadora, ela é enganadora, mas a raça humana não crê, não abre os olhos, acha que é Deus, né? Ah, isso tudo vem de Deus. Sim, porque ele é Deus. Lúcifer, o opositor que é Satanás, ele se passa como Deus, né? E Deus é Zeus. É um ídolo, é uma estátua, população. E Jesus Cristo também são dois ídolos, né? Não tem vida, não tem poder, não é gente, nunca foi gente. Então, são os instrumentos, são as coisas que ele usa para poder enganar a população e a humanidade. Isso é de geração em geração. E chegou nessa geração que nós estamos vivendo, ele não deixou passar batido. Ele usa, mas ele usa mesmo com poder mesmo de exagerado. Quer dizer, poder das trevas, né? Ele usa com o poder das trevas. Então, o povo acha que isso aí é o poder que vem de lá de cima, das alturas, lá do lugar de luz, de poder, de fundamento, de sabedoria, acha que vem de lá. Não, é tudo daqui, população. Porque ele formou o reino dele aqui. Ele veio formar. Para isso, ele trouxe o povo para cá. E essa massa humana nasce e morre e volta. Nasce, morre e volta. Por quê? Porque não aceitou o nome do Altíssimo em Yahweh. E aceitar o nome de Deus, e Jesus, e Jeová, e Jedé, e Elohim, Adonai, Senhor, e Maria, e graça, e glória, e fé, e amém, e vitória, e paz. Isso não resolve o problema, população. Está tudo injetado nessa Bíblia, e eu fiz um vídeo, os meus vídeos estão falando, quase todos estão falando sobre esses deuses, né? E eu não deixo de falar, porque eu encontrei, população, 10.775 títulos de deuses
dentro dessa literatura, desse livro chamado Bíblia, que Lúcifer, o opositor Satanás, usou os idólatras e os religiosos para poder injetar dentro dessa literatura, desse livro chamado Bíblia. Mas eu volto a dizer, população, eu não quero ir além, eu quero encerrar esse vídeo. Eu quero deixar um forte abraço para todos aqueles meus irmãos que estão inscritos no meu canal e os amigos que estão curtindo e ouvindo as minhas mensagens nesses pequenos vídeos que eu estou soltando aí nas redes. Mas eu volto a dizer para vocês, população, que o opositor, ele não vai parar, ele não vai parar. Mas o Altíssimo Yahweh, para ele, esse tempo não quer dizer nada. Mas o tempo chegou para as nações, chegou o fim. O tempo já chegou. Porque Lúcifer, o que ele tinha que fazer para enganar a nação, para colocar as nações nos braços dele, ele já fez, mas ele não para de fazer mais. Porque cada nação que vai nascendo, ele vai arrumando um Deus novo, né? Ele vai arrumando um ídolo novo. E cada nação que vai nascendo, ele vai arrumando uma religião. Então, população, esse é o trabalho de Lúcifer, o opositor, que é Satanás. O Altíssimo Yahweh nunca mandou fazer religião. E ele não habita em templo. Está lá em Atos 17, 24 e 25. Ele não habita em templo. Né? E está em Apocalipse 18, versículo 2. Ele não habita lá, porque lá é refúgio e morada de demônios. Está falando nos meus vídeos aí. E vocês podem examinar essa literatura, esse livro adulterado. Isso é uma verdade, está escrito lá. Então, veja bem, população. E lá em Atos 4:12 está dizendo que em cima da terra não tem um que salva a não ser Yahweh. Ele é o Salvador. Mas eles Lúcifer pegaram os idólatras e colocou lá que é Deus e Senhor Jesus que é o Salvador. Os três, né? Que eles falam na Trindade lá, que eu já fiz um vídeo lá, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é o Pai desse mundo aqui, né? Que é Lúcifer, Satanás. Mas o Pai verdadeiro, que é Yahweh, está lá em cima, ele não está envolvido com essa idolatria aqui que está dentro dessa literatura, desse livro chamado Bíblia, não. Vocês estão entendendo, população? Esse Pai que fala aí, Pai, Filho e Espírito Santo, é o daqui, né? É do sistema aqui. Mas o Pai que fez todas as coisas, o céu, a terra e a fonte das águas, que é Yahweh, está lá em cima, está lá nas alturas, mas ele está vendo tudo que está acontecendo. Mas o Altíssimo Yahweh não liga, não se importa com isso, não. Sabe por quê, população? Porque isso para ele não é nada. Mas o índice do meu pai, do Altíssimo Yahweh, é salvar a população. E o tempo para ele não faz diferença. Então pode passar milênios, que não faz diferença para o Altíssimo Yahweh. Mas só que nesse tempo agora vai se cumprir, porque Lúcifer, o opositor, já foi longe demais. Tudo que ele tem feito é errado. Tudo que ele tem feito é para atrapalhar a salvação da humanidade. Eu quero encerrar esse vídeo, população, deixando um forte abraço para cada um de vocês que vão curtir, ouvir esse vídeo e aqueles que estão inscritos no meu canal. Mas eu volto a dizer, não deixe de ouvir os vídeos, né? O trabalho do nosso irmão Juarez, que é o homem que o Altíssimo Yahweh levantou nos dias que nós estamos vivendo aqui para trazer as boas novas e revelar o nome perfeito, o nome puro do Altíssimo Yahweh. Porque o opositor Lúcifer e Satanás já começou a espalhar para a terra fora aí vários nomes semelhantes ao do Altíssimo, né? Paralelo. Então ele está espalhando vários nomes aí paralelo com o do Altíssimo Yahweh. O nome do Altíssimo Yahweh é Ipzagadabragá e a pronúncia é Yahweh. E o nome do filho dele é Yahushua, porque Yahushua trazia o nome do pai. Porque Yahushua, Yahweh salva. Então, população, mas aí outros estão pregando aí, né? Yahusha, né? Yahushua. O nome do Altíssimo, do Filho do Altíssimo Yahweh não é Yahushua e nem é Yahusha. O nome dele é Yahushua, porque ele traz o nome do Pai. E o Pai, Yahweh, salva. Então, população, fica com essas palavras. E eu quero que todos abracem esse nome. Eu abracei esse nome em 2019. E o Altíssimo me fez uma vida nova. E o Altíssimo me fez saber as coisas do Pai.
eu agradeço a todos que vão ouvir essa mensagem. Assim seja.